no YouTube para quem quiser assistir de novo. Pronto, agora está sendo gravada a aula. Então, aqui, ó. Então, eles estão com velocidade zero, tá? Vão começar a se mover. E olha o que acontece. Eles estão no meio de o que parece uma floresta, e eles vão descer uma ladeira. Algo parecido como se estivesse descendo a serra aí, né? De Carajás. Bora lá. Nossa, quando começa a balançar essa câmera eu fico tonto. A gente olha assim esse vídeo e a gente pensa, nossa, eles estão com uma velocidade incrível. Olha o que vai acontecer lá embaixo. Eita, eita. Olha essa ultrapassagem. Bem aí. Olha, ultrapassou ali bem bonito. E aí, de repente, um bate. Aí o outro vem e bate. Aí todo mundo bate. Toma. Eita. É, essas coisas são perigosas. Tá ótimo. Já dá pra gente continuar a aula. Meninas, vocês observaram aí uma corrida de rolimã? Essa corrida ela acontece, deixa eu ver se dá para melhorar ainda mais a saída aqui de vídeo. Configurações. Eu esqueci de melhorar a saída de vídeo. Resolução de entrada e a resolução de saída. Olha aí, ó. Dá para ficar ainda melhor. Não sei se melhorou alguma coisa. Acho que mudou, meu nariz ficou maior. Então, continuando.
Não sei se vocês puderam acompanhar aí essa corrida de rolimã, né? Rolimã são esses carrinhos que são feitos de madeira e você coloca as rodas para você descer ladeiras com eles. Essa corrida aí é interessante porque ela é uma ladeira bem comprida, bem trabalhada, então dá para fazer um trajeto bem bom aí nessa ladeira. Só que a gente tem uma situação bem interessante que tem que ser observada aí também, que é quanto à velocidade desses veículos. Acho que vocês perceberam que no início do percurso, a velocidade deles era zero, e aí foi aumentando gradativamente. Até o momento em que essa velocidade não aumentou mais. Se tornou o que a gente chama de velocidade constante. Quando eles encontravam momentos em que o declive mudava, estava muito inclinado e deixava de ser tão inclinado, passava a ser um pouco mais plano, ele perdia a velocidade. Mas aí quando voltava a inclinar de novo, aí ele voltava a ganhar velocidade. O motorista lá, né? O piloto voltava a ganhar velocidade. Isso mostra para nós que a velocidade ela pode se comportar dessas duas maneiras. Você pode ter momentos em que você tem velocidade constante, no movimento retilíneo uniforme, ou momentos em que você tem velocidade variável, momentos em que a velocidade pode aumentar ou até mesmo diminuir. Na física, a velocidade variável ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Então, quando você tem velocidade variável, você até diz que o movimento é acelerado. E acelerado, quando eu falo acelerado, eu não estou dizendo que ele só vai aumentar. Não. Acelerado significa que o movimento pode, a velocidade pode aumentar ou a velocidade pode diminuir. Quando a velocidade aumenta, movimento acelerado positivo. Quando a velocidade diminui, movimento acelerado negativo. Tá? Então você vai ter esses dois momentos aí. Então, compartilhar aqui com vocês o que eu estou escrevendo. Tá? Então, a gente pode ter momentos de velocidade, né? De velocidade constante. Desconectou. O vídeo parou. Deixa eu ver por que o vídeo parou aqui. Rapidinho, gente. Foi mal. Que apareceu uma mensagem ali. Não. Desculpa aí, gente. Sumiu aqui a tela. Tem que tirar. Pra poder conectar aqui de novo. Aí agora eu vou conectar aqui de novo a webcam. Pronto, voltou. Tá. Então, você vai ter momentos em que a velocidade é constante. Constante não, né? Constante. Espero que vocês estejam com o caderno de vocês em mãos, tá? Quem não tiver, por favor, vá buscar. E momentos em que a velocidade, o movimento ele é acelerado. E quando eu digo acelerado, não quer dizer necessariamente que a velocidade está aumentando. Acelerar, como eu disse, pode significar tanto aumentar a velocidade, quanto pode significar diminuir a velocidade também. E nas duas situações. A gente viu na sala de aula algumas fórmulas para você calcular velocidade. Uma dessas fórmulas era a seguinte: quando a gente quer calcular a velocidade do movimento constante, a gente usa a fórmula da velocidade média, que vai ser ΔS dividido por ΔT. No movimento acelerado, não. Quando a gente quer calcular a velocidade de um veículo no movimento acelerado, eu falo veículo, mas pode ser também de uma pessoa, um animal, qualquer objeto. A gente usa a seguinte fórmula: a gente usa V inicial
mais a aceleração vezes o tempo. Então, nas duas situações você tem velocidade, mas em uma situação você tem velocidade constante e na outra situação você tem velocidade acelerada. A velocidade muda de valor, pode aumentar ou pode diminuir. Uma situação de velocidade constante, a gente tem no nosso dia a dia o tempo todo, é, por exemplo, o movimento de rotação da Terra. Você sabe o que é a rotação da Terra, né? A Terra tem dois movimentos no espaço. Um de rotação, em que ela gira em torno de seu próprio eixo natural, e o movimento de translação. Eu lembro que para poder decorar o que era cada um e cada outro, demorei bastante tempo para isso, inclusive, eu tive que associar o nome com o movimento. Como assim? Rotação vem de rodar. Então, ela roda no próprio eixo. Translação vem de transladar. Se você não sabe o que é transladar, eu vou te contar agora. Transladar quer dizer mudar de posição, mudar de local. Ir de um local para o outro. Transladar é isso. Como eu sabia o que era transladar, ficou mais fácil depois, né? Depois que eu associei uma coisa com a outra, ficou mais fácil de saber o que era transladar. E começou a aula e eu não toquei a sirene. Desculpa. Tá, toquei a sirene agora. Quando acabar a aula, eu toco de novo. Então, transladar era mudar de posição. Então, aí eu associei. Quando a Terra muda de posição, ou seja, quando ela gira em torno do Sol, é o movimento de translação. Quando ela gira em torno do próprio eixo, é o movimento de rotação. Esses dois movimentos juntos formam os dias e formam os meses do ano, né? A translação muda a posição em relação ao Sol, o que faz com que a gente tenha as estações, primavera, verão, outono e inverno. Se vê que na região que a gente mora só tem verão e inverno, só isso. E às vezes eles até se misturam, verão com inverno, né? Mas adiante. Então a Terra está em movimento constante, em velocidade constante. Perguntar para vocês, eu quero que vocês respondam em voz aí. Vocês sentem a Terra se mover, gente? Não. Não. Mas não é porque a gente não sente que quer dizer que não está acontecendo. Por exemplo, você não se sente envelhecendo, mas você sente os efeitos disso depois. Você percebe os efeitos disso depois de um certo passar de tempo, né? Você percebe que você envelheceu. Não por dentro. Por dentro você é jovem ainda, mas amanhã velho será, tá? Outra coisa, por exemplo, infelizmente no nosso mundo existem muitas mazelas. Muitas pessoas passam por problemas de alimentação, desastres ambientais. Os desastres estão acontecendo quase o tempo todo por aí agora. E as pessoas acabam passando por mazelas. Mas vocês estão convivendo com essas pessoas que estão passando por mazelas nesse momento? Na maioria das vezes também não. Mas o fato de você não estar convivendo com elas quer dizer que não está acontecendo? Também não. Né? Está acontecendo, mas a gente não está vendo. Então tem muitas coisas nesse mundo que acontecem, a gente não vê, a gente não sente, mas isso não quer dizer que não aconteça. Não ouvi mais falar, quer dizer que não existe mais. Continua existindo, né? Lembro que um tempo atrás a gente estava tendo problemas com a seca, o problema de seca em São Paulo. Estava tendo desabastecimento de água. Parou de falar disso, porque surgiu um outro problema que dava mais notícia no momento. Isso quer dizer que a seca em São Paulo acabou? Não, não quer dizer não. Quer dizer apenas que deixou de ser falado, mas continua lá, né? Então tem coisas que a gente acaba não percebendo com o passar do tempo. Mas, apesar de você não sentir a Terra se mover, a Terra se move com velocidade constante. E se a Terra de repente parasse agora, paralisasse, parou, você ia sentir. Porque tudo à sua volta ia parar de se mover, menos você. Você não está grudado na Terra, você ia continuar se movendo. Como se você estivesse num veículo, o veículo parasse se deslocar e você continua se movendo. Você tem aquela sensação de que você é arremessado para frente.
Na verdade, não é que você é arremessado para frente, é que você continua se movendo enquanto o veículo parou de se mover. E a Terra aconteceria isso, só que seria muito, muito, muito pior. Porque a Terra se movimenta, a gente pesquisou ainda agora, se você não sabe, dá para você pesquisar, tá? Você chega lá no Google e diz assim: qual a velocidade de rotação da Terra? Não precisa nem botar interrogação. Olha aí. 1.666 quilômetros por hora. A duração da rotação da Terra é de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 0,6 décimos, originando a sucessão de dias e das noites. A velocidade desse movimento é de cerca de 1.666 quilômetros por hora, ou 465 metros por segundo, que é bastante elevada, porém muito inferior a outros astros no universo. Então, o que isso significa? Que a Terra gira com essa velocidade. Se ela gira com essa velocidade e ela parasse agora, parou. O que aconteceria é que eu seria arremessado contra essa parede atrás de mim a uma velocidade de 1.666 km por hora. E aquela geladeira que está bem ali seria arremessada em cima de mim com uma velocidade de 1.666 km por hora. Isso quer dizer que eu seria esmagado por aquela geladeira bem ali. O que ia sobrar? Somente patê de Daniel. Tá? E se vocês estão na casa de vocês aí, deve ter algum objeto aí próximo que seria arremessado contra vocês com essa velocidade. Para você saber de onde viria o objeto, né? O sol passa por aqui, assim, por cima da minha casa, nesse sentido. De onde eu estou para a direção da geladeira, o sol passa por aqui. Então, se ele passa para cá, quer dizer que a Terra está girando para cá, está girando ao contrário. Então, se a Terra está girando ao contrário, né, está girando de lá para cá, então a geladeira viria de lá para cá. A geladeira viria de lá para cá, eu iria daqui para cá e eu ia me chocar contra a parede, e a geladeira ia se chocar contra mim. Tá? A 1.666 km por hora. Muita coisa mesmo. Já olharam aí em torno de vocês o que ia se chocar contra vocês? Tomara que não tenha nada muito perigoso. Tem até uma música, O Dia em que a Terra Parou. O dia em que a Terra parou. Oh, oh, oh. O dia em que a Terra parou. Voltando aqui. Tá, então, apesar de você não sentir, a Terra gira com velocidade constante. Quando você está num movimento de velocidade constante, você praticamente nem percebe a velocidade. Tipo quando você está num carro e em viagem e o carro está com velocidade constante, você praticamente nem sente ele se mover. Quando você está em um movimento acelerado, não. No movimento acelerado, você sente a mudança de velocidade. Você consegue perceber as mudanças de velocidade do movimento acelerado. No movimento constante, você não percebe as mudanças de velocidade. Se você está, por exemplo, num avião, o avião está com uma velocidade constante, você não vai sentir o movimento do avião. Mas no momento que você tem uma turbulência que muda a velocidade do avião, ou ele desacelera, ou ele acelera, ou ele sobe, ou ele desce, aí você começa a sentir. Os momentos que você mais sente a velocidade de avião, a viagem de avião, é quando ele decola e quando ele pousa. Que são os momentos em que você tem a aceleração mais acentuada. Essa aqui passando é minha sogra, tá, gente? É a aceleração mais acentuada. Como assim a aceleração mais acentuada? Você tem o avião decolando, né? Ele decola, então você sente aquela pressão de você ficando para trás do avião, indo para frente, você sente. E o momento que você pousa, você sente o avião ficando para trás e você indo para frente. Porque você está em movimento maior, está com uma velocidade maior, você vai para frente e o avião vai ficar para trás. Se você não tiver com o cinto amarrado no avião, você é arremessado contra a cadeira da frente, tá? Então, no movimento de velocidade constante, você não sente a velocidade. No movimento de aceleração, você sente essas mudanças de aceleração. Você sente quando o veículo dobra, você sente quando ele vai para o lado, quando ele desce, quando ele sobe. Quando ele desce é pior ainda, é pior ainda. Você sente assim que você ficou suspenso no ar.
né? É terrível. É... Ai, me escapou aqui da cabeça agora. Sim, eu até lembrei, por exemplo, que assisti um tempo atrás um vídeo de um canal que falou de um acidente de avião em que o avião caiu com velocidade constante. Como ele caía em velocidade constante, as pessoas não sentiam que estavam caindo. Era curioso isso. Como a velocidade de queda dele não mudava, era sempre a mesma velocidade, as pessoas não conseguiam sentir que estavam caindo. Elas caíram e nem sentiram que estavam caindo. Só sentiram no final, quando o avião entrou em contato com a água, né? Aí sentiram o final, o impacto final. Mas quando a velocidade é constante, você não sente. Quando você está em queda livre, você não sofre aceleração o tempo todo. Tem uma velocidade máxima que você pode atingir na Terra por conta do atrito com o ar, né? Então você não cai com velocidade constante. Você vai cair até, vai acelerar até uma certa velocidade. Dali para frente você não sente mais a aceleração. Você só vai continuar caindo em velocidade constante. Você só vai saber que está caindo porque você vai ver o solo se aproximar, porque você vai sentir o ar passar por você. Mas se você não sentisse o ar passar por você, se você não visse o solo se aproximar, você não ia sentir a queda. Você ia apenas cair sem sentir nada. Você não ia nem perceber que estava caindo. Né? É uma coisa bem interessante, isso, bem maluca. Então, nesse vídeo que a gente viu dos automóveis aqui de rolimã, tem momentos em que eles têm velocidade acelerada, tem movimento acelerado, velocidade não, movimento acelerado, e está aumentando a velocidade. E tem momentos em que estão com velocidade constante, em que a velocidade não está se mudando de maneira nenhuma. Esses dois são os dois principais movimentos básicos que a gente tem na física: o movimento constante e o movimento acelerado. Para o movimento constante, a gente tem essa fórmula da esquerda aqui, para a velocidade constante, a gente tem essa fórmula da esquerda aqui, para calcular a velocidade, né? Que é V igual a ΔS dividido por ΔT. E da direita, você tem essa outra fórmula. O movimento acelerado, você tem a outra fórmula, que é velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Vamos ver alguns exemplos em que a gente pode ver elas trabalhando, tá? A gente teve ainda agora com a outra turma esses mesmos exemplos. Esse aqui do Brasil Escola. Propaganda. Tá aí. Brasil Escola. Olha esse exemplo do Brasil Escola. Vocês conseguem ver aí? Eu quero ouvir a voz de vocês de novo, por favor, para saber se vocês estão aí ou Sim, não. eu consigo ver. Que bom. Bom. Quem foi a última a chegar? Foi a Giovana, né, Giovana? A Silva. Foi, Silva. professor. Olá, Giovana. Seja bem-vinda também você, tá? Obrigada. Emily, você tá vendo o exemplo aí? Tô sim, professor. A Giovana Brandão Sim. e a Vitória Matos. Vitória? Vitória! Tá vendo o exemplo aí, Vitória? Hã? Você está vendo o exemplo aí na sua tela? Sim. Tá, ok. Quem não estiver vendo, dá procurada aí na tela compartilhada, tá? Já já acaba a aula, vocês vão poder cuidar das outras coisas de vocês. Além da minha aula, vocês tiveram mais alguma aula hoje? Não. Ainda não, né? Tá bom, ok, bora lá. O exemplo diz assim: um móvel com velocidade constante. Opa, se a velocidade é constante, eu já sei que ele não vai sofrer acelerações. Percorre uma trajetória retilínea. Pessoal, retilínea. O que quer dizer essa palavra retilínea? Por favor, alguém pode me explicar? Pode escrever aí também que eu posso ler. Que seria retilínea? Vamos tentar ver pela morfologia da palavra. Retilínea.
sei se está certo, mas eu vou falar aqui. Não tem problema. Se estiver errado, a gente É vai ouvir também. uma trajetória reta. Reta, reta. Em linha reta, né? Rete de reto, linha de linha. Então, linha reta. Então, uma trajetória retilínea é uma trajetória em linha reta. Nesses problemas que a gente vai trabalhar, trabalha-se muito em trajetórias de linha reta. Por quê? Porque uma trajetória em curva já não é uma trajetória de velocidade constante nos dois eixos. Quando você tem uma curva, quer dizer que você tem uma força sendo aplicada no corpo para que ele faça aquela curva. Ninguém consegue fazer curva sem que haja uma força sendo aplicada nele para ele poder fazer aquela curva. Se tem uma força sendo aplicada, então quer dizer que tem uma aceleração acontecendo. Toda vez que tem uma força aplicada, tem uma aceleração acontecendo. São coisas conjuntas. Então, o cara pode ter até uma velocidade constante num determinado eixo, né? Mas aí ele tem uma força sendo aplicada, então quer dizer que a velocidade dele já vai se alterar mais para ele poder fazer a curva. A gente vai falar melhor disso daí no futuro. Então, normalmente a gente vai falar de trajetórias em linha reta, por causa dessa questão de quando tem curva, tem aceleração no outro sentido, tá? Então, é uma trajetória retilínea, a qual, olha eita, esse A, gente, eu não sei se vocês entendem o que significa esse A que tá aí, esse a qual. Alguém sabe como é que se chama esse A? Crase. Acraseado. Alguém sabe como é que ele surge? Quando é que eu coloco o crase e quando é que eu não coloco o crase? Podem dizer que não também, tá? Podem dizer que não, que aí também é a participação. Crase com preposição, palavras femininas. É mais ou menos isso. A crase, ela surge quando você junta duas coisas. Você junta uma preposição, como essa aqui, e um artigo, como esse daqui. Quando você junta uma preposição com um artigo, você tem uma crase, né? Ou você tem um a prepositivo, que é a junção da preposição com o artigo. Essa palavra prepositivo não existe, tá, gente? Isso aí é uma coisa que eu inventei para poder aprender como é que surgia a crase. Quando eu junto uma preposição mais um artigo, faz um a prepositivo, que é uma crase aí. Eita, sumiu minha tela. Volta a tela. Tá aí, voltou. Não, sumiu de novo. Voltou. Preposição mais artigo, mas por que isso é importante? Porque a gente tem que entender o que esse A significa para a gente poder entender o que o texto está dizendo para nós. Bora voltar lá no texto. O texto fala assim: um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou. A qual, quer dizer, para a qual se fixou. Ou seja, nessa trajetória retilínea, nós fixamos alguma coisa. O que nós fixamos? Um eixo de coordenadas. Então, para a qual foi fixado um eixo de coordenadas. Então, na trajetória retilínea, foi fixado um eixo de coordenadas. É como se você tivesse uma linha reta, o movimento do sujeito, né? Você tem uma linha reta do movimento desse veículo aí. E aí essa linha ela vai ser fixada, a ela vai ser fixado um eixo de coordenadas. Quando eu falo um eixo de coordenadas, pode ser, por exemplo, uma fita métrica, no qual é registrada a posição do sujeito, né? Aí, nesse eixo, vamos botar uma fita métrica, assim a gente vai poder saber qual é a posição do sujeito em cada horário do percurso dele. Quando fala de eixo de coordenadas, é algo mais ou menos assim. Continuando. Sabe-se que no instante t igual a zero,
T igual a zero quer dizer no tempo inicial. A posição do móvel é x0. Olha, na sala de aula, a gente não usava x0. A gente usava S0. S0, de espaço. S de space. Posição. Aqui ele está usando x. É muito comum na internet se usar x em lugar de usar S. E é aí que o menino colão se dá mal. Porque ele não presta atenção na aula. E aí ele quer colar na internet e ele copia X. Quando na verdade a gente tinha que copiar S. Né? Então, S0 igual a 500. Ou seja, quer dizer que ele começa o percurso dele na posição 500. Quando o tempo é zero... Peraí que sumiu minha tela de novo. Tá aqui. Quando o tempo é zero, a posição inicial dele são 500 metros. Quando o tempo são 20 segundos, ou seja, no futuro, a posição é de 200 metros. Olha aí. Então, voltando lá para o desenho. Está aqui o eixo, né, do percurso dele. Essa posição inicial é de 500 metros, quando o tempo inicial é igual a 0 segundos. E mais à frente, 20 segundos depois, a posição dele já vai ser uma posição de 200 metros. Então, ó, se ele está se movendo para cá, né, da esquerda para a direita, ele está começando a viagem aqui e se deslocando para cá. A gente percebe isso pelo tempo. No tempo 0 ele estava aqui, no tempo 20 ele estava aqui. Então, observando o tempo, a gente sabe que ele está vindo daqui para cá, ok? Tá legal. Então, a tendência dele é ir para as posições cada vez menores. Posição 200, posição 100, posição 50, até chegar na posição inicial dessa trajetória, que seria a origem, posição 0. A origem desse eixo vai estar para a direita, né? A origem desse eixo vai estar para a direita. Se ele continuar se movendo, ele vai chegar nessa origem. Tá legal. Aí tem essas informações, tem um pedido para nós aqui. Determinar o quê? Não sei se vocês sabem como se lê essas frases que começam e tem 2 pontos. Você sempre lê a partir da última construção que tem aqui. Por exemplo, determine a velocidade do móvel. Letra B. Determine a função horária, a função da posição. Letra C. Determine a posição no instante T1 e T15. Né? Letra D. Determine o instante em que ele passa pela origem. Tá? Então, são essas aí as frases que você vai ter que ler. Você começa e determine e você continua lendo na linha que você está resolvendo. A gente não vai desenvolver todas essas 4, não. A gente vai fazer só essa letra A aqui. Determine a velocidade do móvel. Essa aqui é que a gente vai trabalhar por enquanto. Determine a velocidade do móvel. Então, bora lá. Determinar a velocidade do móvel. Eu vou pedir a ajuda de alguém. Alguém vai me ajudar nessa aqui, rapidinho. Temos 4 pessoas. Então, mamãe mandou. Mamãe mandou eu escolher essa daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolho essa daqui. Giovana Silva. Giovana Silva, minha querida. Oi, professor. Oi. Não sei se você assistiu o pedaço da aula que eu falei da velocidade. Mas se você tiver assistido, olha só. Eu falei que o movimento pode ser de 2 tipos. Você pode ter um movimento com velocidade constante e o movimento com velocidade com Ai, desculpa. Vou botar a máscara para não tossir para vocês. Tá? De máscara, né? Tem que dar aula de máscara. Mas aí vai ficar ruim para eu falar. Então bota a máscara vocês aí, tá? Giovana, movimento com velocidade constante e o movimento com aceleração. Sim. Nesse caso dessa questão, é um movimento com velocidade constante ou um movimento com aceleração?
Da questão Essa que a A. gente está tratando agora. Essa que a gente está tratando agora. Professor, lê lá para mim de novo. Leio, com certeza. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou no eixo das coordenadas. Se fixou um eixo de coordenadas. Já dá para responder? Então, eu acho que acelerado. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou um eixo de coordenadas. Constante. A posição se mover. Constante. Posição. Não é velocidade constante ou acelerada? Constante. Constante. Até porque ali foi dito que é constante, né? Então, como diz que a velocidade do móvel é constante, então, velocidade constante. Volta lá. Já que a velocidade é constante, Giovana, a gente vai usar a fórmula da direita ou a fórmula da esquerda para calcular a velocidade? Da esquerda. Você está me perguntando ou você está me respondendo? Da esquerda, tô respondendo. Tá. Então tá. Da esquerda, tá? Certo? Então a velocidade... Certo. Como a velocidade é constante, a gente usa essa fórmula para calcular a velocidade. Pessoal, vocês têm que se acostumar com essas fórmulas aqui. Muita gente não aprende física, não é porque não consegue pensar, é porque o mais básico, que é dominar essas fórmulas, a pessoa não domina. Eu não preciso nem decorar isso aí, professor, isso aí tá fácil demais. Não, tem sim, gente, tem sim. Escreva essas fórmulas no papel, cola na parede do teu quarto, cola no teto da tua casa, cola nas ladeiras da tua mãe, qualquer coisa assim, porque toda vez que você passar pela frente, você vai ver essa fórmula e você vai se acostumar. Enquanto você não se acostumar com essas fórmulas, toda vez que eu perguntar como é a fórmula da velocidade constante, você vai ficar, eu não sei. Eu vou dizer, você precisa lembrar para poder começar a questão. Aí você vai dizer, então não vou fazer. É porque o aluno tem essas manias, né? O aluno tem essas manias. Ele está errado, e mesmo ele estando errado, ainda fica bravo porque está errado. E aí eu perguntar, como é a fórmula da velocidade para o movimento acelerado? Aí vai dizer, não sei. Né? Então você tem que se habituar a essas fórmulas. Como é que você se habitua? Só olhando. Quanto mais você olhar para elas, mais elas vão impregnar na tua mente. Se você não olhar, você não vai se acostumar, tá? O que você fica olhando, você se acostuma. O que você não olha, você não se acostuma. Então, quando eu digo prega num papel, não é piada, é sério. Prega num papel, cola na parede do teu quarto, no teto, cola na porta da geladeira da tua mãe. Porque quanto mais você olhar para ela, mais você vai se habituar com ela, tá? Então, é essa aqui, da velocidade constante. Dito isso, então vamos lá. Professor, como é que lê a fórmula da velocidade constante? Vamos lá. Vou voltar aqui. Vou escrever ela aqui, aí você vai dar uma olhada. Aqui é Opa, escrevi errado. Velocidade média. Esse primeiro item é a velocidade média. Média. Vai ser igual ΔS. O que é ΔS? ΔS é a variação de espaço. Traduzindo, é quanto o espaço mudou. Variação de espaço. A variação de espaço. Delta é variação, tá? Naquela fórmula de Bhaskara, delta também é variação. Dividido pelo delta T, que é a variação de tempo. Ou seja, quanto foi que o tempo mudou. Então, para calcular a velocidade média, no caso da velocidade constante, né? No caso da velocidade constante, a constante e a média são iguais. Por isso que a gente pode usar a mesma fórmula para as duas, para a constante e para a média.
Não estou falando da acelerada, estou falando da constante e da média. Como elas são iguais, eu posso usar a mesma fórmula. Para encontrar, então, a velocidade constante de um móvel, você vai descobrir quanto foi que ele percorreu e dividir por quanto tempo se passou nesse percurso. É um cálculo de média básico. Quanto ele percorreu, dividido por quanto tempo se passou. Quando a gente vai lá no texto, nem precisa ir no texto porque está aqui no nosso desenho, a gente consegue identificar quanto é que mudou a posição e quanto é que mudou o tempo. Se você ficar na dúvida, você pode ir lá no Google e digitar assim: o que é ΔS? Aí, ó, você vai ter a resposta até no Brainly, né? Para vocês saberem que a internet não é só para colar. Se bem que eu sei que vocês não fazem isso, vocês estão assistindo a aula aqui, mas tem muito menino que faz. O que é ΔS? Tá bem aqui, ó. Clica aqui. O ΔS significa posição. Explicação. Então, por exemplo, ΔS é igual a posição final menos posição inicial. Que significa, tá escrito aqui, tá? Significa posição final menos posição inicial. Então, quando você quiser calcular o ΔS, quanto mudou a posição, quanto variou a posição, quanto variou o espaço, você faz assim: posição final menos posição inicial. Espaço final menos espaço inicial. S de espaço, tá, gente? S de space. Por isso que a gente usa S de space, não é de posição, não. Posição é tradução para o português, mas do inglês é space. Então, quando eu quiser calcular esse ΔS, eu vou fazer o S final menos o S inicial. Para o tempo, mesma coisa. Quiser calcular a variação de tempo, tempo final menos o tempo inicial. Esse tempo inicial é o tempo zero, T0, tempo inicial. Posição inicial é o que a gente chama de S0, tá? Então pode chamar de SIzinho ou S0, um dos dois. E aí, para poder calcular, a gente vai e usa as informações que estão ali, ó. Quanto é a posição inicial? A posição inicial, olhando lá, começou no 500. E a posição final? 200. Então vai ficar 500 menos 200. Correto? Não, não está correto. Ah, não está correto, é verdade. Por que não está correto? Porque a posição final é essa daqui, ó. Essa é a posição final. Então, essa daí é 200, não é 500, é 200. A posição inicial é que é 500, então fica menos 500. E o tempo? O tempo final é 20. O tempo inicial é 0. Então, você vai ter 200 menos 500, 20 menos 0. 200 menos 500 vai dar menos 300. E 20 menos 0 vai dar 20. Continuando esse cálculo, vamos ter, aqui dá para simplificar por 10 e aqui também. Divide em cima por 10. 300 dividido por 10 dá 30, né? 20 dividido por 10 dá 2. Tá? Não é que eu corto os zeros, é uma simplificação que é feita. Apesar de muito professor por aí falar que é corta zero, gente, você não está cortando zero nenhum. O que você está fazendo é uma divisão. Você está dividindo tanto em cima quanto embaixo por 10. Dividiu 300 por 10 dá 30. Dividiu 2 por 10 dá 20. Ah, professor, mas é mais fácil lembrar que corta. Sim, só que eu já vi menino fazer da seguinte maneira. Ele corta tudo quanto é zero que tem na frente dele. Tem zero, ele vai e corta. E às vezes ele nem pode cortar, né? Às vezes ele nem pode cortar. Por exemplo, se aqui tivesse menos 300 dividido por 2, o menino vai e corta esses dois zeros aqui. Mas não pode. Por que não pode? Porque não tem embaixo.
Só dá para dividir em cima se eu dividir embaixo também. Não posso dividir só em cima ou só embaixo. Ou divide os dois, ou não divide ninguém. Tá? Então. Aí fica menos 30 dividido para 2, que vai dar menos 15. Opa. Sumiu. Vai dar menos 15. Como a nossa posição está em metros e o nosso tempo está em segundos, então nossa velocidade será de menos 15 metros por segundo. Olha só o que isso quer dizer. Aí alguém vai dizer assim, mas professor, o senhor falou que o movimento era constante. E a velocidade deu menos 15 metros por segundo. Isso significa que a velocidade está diminuindo. Certo, professor? E eu vou dizer, não. O fato da velocidade dar negativa não significa que ela está diminuindo. Significa que as posições na trajetória é que estão diminuindo. Como assim? Olha aqui o desenho que a gente fez. Onde é que o cara começa? No 500 metros. Onde é que ele vai parar? No 200. Isso significa que as posições dele estão diminuindo. Ele está vindo de trás para frente. Ou seja, quando você tem posições diminuindo, isso vai aparecer lá na velocidade. Lá na velocidade. Com esse sinal de menos. Esse sinal de menos que apareceu bem aqui vai significar que as... Tem alguém querendo entrar na sala. Posições diminuindo. Tá, tem alguém querendo entrar na sala. Vamos ver quem é. Cadê? Será que a pessoa desistiu? Deveria aparecer bem aqui um pedido de entrada. Que estranho. Que pena. Que pena. Que pena, amor. Tá, então, quando a velocidade é negativa, quer dizer que as posições que ela vai ocupar estão diminuindo. E é assim, nesse caso, a aceleração influencia a velocidade. É a aceleração que vai dizer se a velocidade está aumentando e está diminuindo. Não é o sinal da velocidade em si, é o sinal da aceleração. Então, a aceleração muda a velocidade. E a velocidade muda o espaço. É nessa sequência. A aceleração muda a velocidade muda o espaço. Tá? A gente tem essa influência um sobre o outro. Tá legal? Então, na pergunta lá, quanto é que é a velocidade do sujeito? A velocidade é de menos 15 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo que se passa, ele percorre menos 15 metros. Tá? Vamos ver um exemplo agora com o outro tipo de velocidade, o outro tipo de movimento, movimento variado. E a gente vai lá na internet e caso você queira estudar, você chega lá no Google, diz exercícios de velocidade constante, não, exercícios de velocidade variável. E de novo, abre o Brasil Escola. Olha aí, o Brasil Escola com várias questões para nós. Olha aí o exemplo aí no Brasil Escola aí. E a propaganda do AliExpress. Diz assim, essa é da FUVEST. Desculpa, continuando. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com velocidade escalar constante. O veículo parte do repouso. Giovana Brandão, você está me ouvindo, minha querida? Sim. O que quer dizer que o veículo parte do repouso, minha querida? Que ele. Ai, professor. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo.
Que ele estava em repouso e agora ele está em movimento. Tá, e o que é repouso? É o mesmo que parado. Parado em relação a um referencial, tá? Porque, por exemplo, eu posso dizer que eu estou em repouso agora em relação a essa cadeira, mas eu não estou em repouso em relação ao sol, né? Eu estou me movendo em relação ao sol. Então, toda vez que fala de repouso ou movimento, sempre é em relação a algum referencial, tá? Então, ele está parado em relação a algum referencial. Provavelmente o referencial dele é um ponto no solo. Não é sol, solo, S-O-L-O, solo, tá? Então, ele está em repouso em relação a algum ponto no solo. Então, ele parte do repouso, já não está mais em repouso. Ele parte do repouso e vai começar um movimento retilíneo acelerado. Ou melhor, e acelera. Acelera com aceleração constante. E é o seguinte, pessoal, vocês podem dizer, professor, mas o senhor falou, se é aceleração, como é que pode ser constante? Pode. A aceleração pode ser constante. Vamos pegar, por exemplo, um sujeito que está parado. Ele começa a se mover. Com essa aceleração que está dizendo aí, 2 metros por segundo ao quadrado. Quando eu falar 2 metros por segundo ao quadrado, 2 metros por segundo ao quadrado, é a mesma coisa que dizer 2... Volta. A mesma coisa que dizer 2 metros por segundo a cada segundo que se passa. Quer dizer que a velocidade desse sujeito vai aumentar sempre 2 unidades, de 2 em 2. A velocidade vai aumentar de 2 em 2. Vai aumentar? Vai, mas vai aumentar de maneira padronizada. Quando você fala de aceleração constante, quer dizer que a velocidade vai mudar de maneira padronizada. Então, se ele começou na velocidade 0, 1 segundo depois, a velocidade já vai ser 2 metros por segundo. Mais 1 segundo depois, já vão ser 4 metros por segundo. Mais 1 segundo depois, a velocidade já vai ser de 6 metros por segundo. Mais 1 segundo depois, a velocidade já vão ser 8 metros por segundo. E depois, 10, 12, 14, 16, 18. A velocidade vai aumentar, mas vai aumentar de maneira padronizada. Quer dizer que até mesmo no movimento acelerado pode haver constância. Não constância a mulher, constância na mudança, tá? Pode haver constância na alteração da velocidade. Então, ele vai começar a se mover com uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a aceleração dele. Pode-se dizer que sua velocidade escalar... Aí a distância não vem ao caso, porque a gente não trabalhou com distância ainda. Sua velocidade escalar, após 3 segundos, vale... então aí quer que a gente diga quanto é que é a velocidade do sujeito, né? A velocidade escalar, quando fala escalar, é em valor, tá? Após 3 segundos. Nessa aí a gente não precisa nem fazer a conta. Ou melhor, a conta que a gente pode fazer é até mental. É só você prestar atenção. Quanto é que era a velocidade inicial dele? Repouso. Então, quanto é a velocidade inicial? Não vou falar, pensa aí. E essa velocidade vai mudar, vai aumentar 2 unidades a cada 2 segundos. Então, se saiu do repouso e a velocidade muda 2 unidades a cada 2 segundos, qual vai ser a velocidade depois de 3 segundos? Aí tá fácil, né? Aí tá fácil. Tão fácil que a Emily vai até dizer para nós quanto é que é, né, Emily? 6. 6 o quê, minha filha? Peraí. Tá, vai lá. Seis metros? Não sei. Metro, sabe? É só você parar para pensar no seu dia a dia. Um carro mede a distância em que... Desculpa, a distância não. Mede velocidade em que unidade de medida? O carro.
Quando você olha a velocidade do Oi? carro, normalmente a velocidade do carro ela é expressada em que unidade de medida? Quilômetro. Ai, eu não sei. Sabe? Para, relaxa, relaxa. A gente ainda tem bastante tempo para terminar a aula ainda. Não esquenta a cabeça, não. Vou até pedir ajuda aqui de uma outra pessoa para te ajudar aqui também. A Vitória. Vitória, Oi, professor. quando o carro expressa a velocidade, quando a gente vê a velocidade do carro, qual é a Professor, unidade de medida da velocidade do carro? é o quê? A velocidade do carro é representada em qual unidade de medida? Ai, não sei. Velocidade, gente, vocês nunca andaram de carro? Sim. Sim, então quando a gente vê a velocidade do carro, ela é Quilômetro, representada em qual unidade? Eu não ouvi, repita. quilômetros por hora. Isso, quilômetros por hora. Olha, eu vou anotar isso aqui que você falou bem aqui. Quilômetros por hora. Pessoal, unidade de velocidade é mista. Fala da posição e do tempo. Sempre duas coisas, sempre duas coisas. Sempre duas coisas. Não é uma só, são duas. Duas coisas. Então, se você chegar comigo e diz que a velocidade é 6 quilômetros, tá errado. Porque quilômetro é só uma coisa. Só uma. E a velocidade sempre são duas. Se você fala para mim que a velocidade são 6 metros, tá errado também. Porque é só uma coisa. E a velocidade são duas coisas. Duas. Para você saber qual unidade que vai ser utilizada, é só você olhar a posição. Estava representada em qual unidade? Que unidade eu usei para posição? Vai lá na posição lá e olha lá. Emily, liga aí seu canal aí, por favor, seu áudio. Oi. Aqui, a posição. Qual é a unidade de posição? 500 metros. Não, não. Só a unidade, só a unidade. Unidade 500. Não, unidade são os metros. Aham. A unidade de medida de posição aqui são os metros. E a unidade Sim. do tempo, qual é? Segundo. Tá. Então, a velocidade, olha aqui, não é o espaço pelo tempo? O espaço está em metros, o tempo está em segundos. Então, a unidade vai ser metros por segundo. Aham. Porque é uma divisão. Ó, como aqui deixa eu escrever de azul aqui. Como a posição aqui está em metros e o tempo está em segundos, então a unidade que a gente vai usar são metros por segundo. Metros por segundo. Falou de velocidade, são sempre espaço e tempo. Espaço e tempo. Nunca só espaço e nunca só tempo. É espaço e tempo. Isso é outra coisa que os meninos também não param para aprender, sabia, gente? Muitos de vocês não param para aprender que velocidade é espaço e tempo. Aí quando eu vou perguntar na sala de aula, sempre acontece disso. O menino não parou para aprender no momento, aí ele sempre fala só metros, só segundos, quando na verdade metros é unidade de distância. Segundo é unidade de tempo. E eu não estou perguntando nem distância nem tempo. Estou perguntando velocidade. Então, a velocidade é a fusão dos dois. Tipo o Goku e o Vegeta. Fusão, né? Então, funde os dois, metros por segundo. Aí agora vamos voltar lá na pergunta, Emily. Então, eu perguntar de novo para você. Dada essa situação, né? O cara sai do repouso, tem essa aceleração aqui, 2 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser a velocidade depois de 3 segundos? Agora você tem condições de responder. 6 quilômetros. Não, não, não. 6. Ai, Jesus. Calma. Tô calmo. Você que tem que ficar calma. 6. Ó, olha aqui, ó, na tela. 6 6 metros por segundo. metros por segundo.
Por que vão ser metros por segundo? Porque ó, a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a velocidade vai estar em metros por segundo. Tá, então essa dá para fazer com cálculo mental, mas também dá para fazer com cálculo manual aqui no caderno também, tá, gente? Do mesmo jeito que você fez outro, também dá para fazer no caderno. Como é que seria feito no caderno? Seria feito assim, ó. Abrir uma outra página aqui. Você tem um veículo que tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele começa com uma velocidade inicial, V0 é a velocidade inicial, viu, gente? De 0 metros por segundo. Por que eu sei que é 0 metros? Porque o texto diz que ele está em repouso. E aí, você quer saber qual vai ser a velocidade depois de se passarem 3 segundos. Qual vai ser a velocidade depois de se passarem 3 segundos? Como a velocidade é variável, né? Como é uma velocidade não constante, então a gente vai ter que usar essa fórmula daqui, ó. Que tem a aceleração. V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Vamos lá. V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. É esse V aqui que eu estou procurando. Para eu achar esse V, eu tenho que saber a velocidade inicial. Quanto é a velocidade inicial? Ali está dizendo que é 0. Tem que saber a aceleração. Diz que são 2 metros por segundo ao quadrado. Tem que saber depois de quanto tempo eu quero essa velocidade. É para qualquer tempo? Não. Eu quero saber quando o tempo for de 3 segundos. Então, vou ter que essa velocidade vai ser 2 vezes 3, 6. 6 mais 0, 6. Então, essa velocidade depois de 3 segundos serão 6 metros por segundo. Aí você faz uma resposta. A velocidade, vírgula, após 3 segundos será de 6 metros por segundo. Olha aí, que bonito, que bonitão. Tá legal, gente? Então, a gente revisou aí, né, a ideia da velocidade constante, da velocidade variável, quando é que você tem uma e quando é que você tem a outra. Na nossa próxima aula, a gente vai trazer mais algumas questões baseadas nessa ideia da velocidade constante e da velocidade variável. Por agora, eu peço que vocês, por favor, assinem a lista de frequência. Deixa eu paralisar a gravação aqui.